derivada implícita, tá, pessoal? Então, o que significa, então, uma função ser dada da forma implícita? Então, consideramos, então, a equação f de x, y igual a zero. Então, a gente diz, então, que uma função y igual a f de x, ela vai ser definida implicitamente pela equação f de x, y igual a zero, se a gente substituindo no lugar do y o f de x, na equação a gente obtém uma identidade. Então, por exemplo, ó, se a gente observar aqui essa equação, x² mais meio y menos 1 igual a zero, a gente consegue isolar o y aqui. Então a gente tem que o y, ele vai ser dado. Então, passa o y, né? Quer dizer, o y fica aqui, então o x² passa para o outro lado e esse menos 1 também. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado, né, vezes 2, porque eu tinha o meio aqui. Então, primeiro, ó, meio igual, então só isolei o meio y, passei o restante para o outro lado, tá? Obtive isso. Agora, o meio está multiplicando, vai passar dividindo, mas dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a gente tem que o y é 2 vezes 1 menos x ao quadrado, tá? Então, quer dizer que essa equação nos dá y como uma função de x. Por quê? Porque se a gente trocar aqui no lugar do y, a gente colocar 2 vezes 1 menos x ao quadrado, o que vai acontecer? Você vai ter x ao quadrado mais meio vezes 2 vezes 1 menos x ao quadrado menos 1. O que vai acontecer aqui, ó? O 2 está multiplicando e dividindo, né? Então cancela. Eu vou ficar então com x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado menos 1. Então, ó, esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse, isso vai dar 0. Então, você vai obter que 0 é igual a 0, que é uma identidade. Então, você vai obter essa identidade, tá, se substituir o valor de y, né, a função que o y é dada dentro da equação. Aqui, por exemplo, a gente poderia então pegar o y, existem infinitas funções aqui que a gente pode pegar y como função de x. A gente pode pegar, por exemplo, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, né? Podemos pegar y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, né? Então, esses são exemplos de funções, né, que se a gente trocar aqui e colocar aqui no lugar, o que vai acontecer? Vai ser y ao quadrado. Então, a raiz vai embora, vai ficar 4 menos x quadrado. O 4 vai cancelar com esse aqui, né, porque essa equação aqui você pode escrever ela assim, né? Então, a hora que você substituir aqui vai zerar, vai cancelar o x² também, né? Você tem aqui x² menos x ao quadrado. E a mesma coisa aqui também, né? Porque esse menos aqui, quando você levar ao quadrado, ele vai sumir, tá? Então não vai fazer diferença, tá? Então a gente tem essas duas formas, por exemplo. Poderia então definir y como sendo também uma função de x, de que forma? Né? Porque eu falei que existem infinitas. Eu poderia definir ela como sendo raiz de 4 menos x ao quadrado, se o x for maior ou igual a um certo valor c real, fixo, né? Então fixei um real lá. Então acima de, né? Na verdade esse c é entre o c fixo aqui, fixo aqui entre menos 2 e 2, tá? Fixa um c entre menos 2 e 2. E ela é menos raiz de 4 menos x ao quadrado, se o x for menor do que c. Tá? Como que é o gráfico dessa função? Bom, essa função aqui, o gráfico dela vai ser uma semicircunferência aqui para a parte de cima. O gráfico dessa aqui vai ser a semicircunferência, só que a parte de baixo. Aí essa daqui, bom, essa daí, ela vai ser uma parte aqui de baixo até esse certo valor c. Aqui eu estou no eixo x aqui, eu estou com o valor c, então até esse valor c vai ser o de baixo. Acima do c ela vai ser esse de cima, essa parte aqui da circunferência, tá? Essa que é a ideia, tá? Olha só que ela não é contínua aqui, né? Não é contínua aqui em c, né? Aqui ela é um ponto fechado e aqui um pontinho aberto. Então, olha só,
Tudo isso é gráfico de função, né? Esse é esse primeiro caso, esse é o segundo caso aqui, e esse aqui é uma mistura dos dois, né? Mudando de forma nesse valor C aqui fixo entre menos 2 e 2, tá bom? Então a gente tem esses três tipos aqui, né? Então esse exemplo aí que vocês podem acompanhar no livro aí, tá? Então temos esses gráficos. E por quê? Porque essa equação aqui, pessoal, a equação que vocês vão ver lá em Alga 1 ou já viram, essa aqui é exatamente a equação de um círculo de centro na origem e raio 2, tá? Então, só que esse círculo, o círculo como um todo, não se escreve como função de x. Né? A gente tem que pegar só uns pedaços, né? Então, só a calota de cima ou só a calota de baixo, ou parte, né? Então, olha só que essa função aqui, ela não é contínua em C. Se ela não é contínua em C, ela não é diferenciável em C. Então, se ela não é diferenciável aqui, então eu não posso calcular a derivada dela no C, no ponto C. No resto ela é, tá? Então, olha só, todas essas aqui são funções que, à medida que eu substituir ali no valor de y, eu vou obter uma igualdade, 0 igual a 0. Então, todas essas são funções que são ditas, que são dadas de forma implícita por essa equação. Tá? Então, essa equação define y como função de x de forma implícita, de infinitos modos. Nessa parte aqui, não. Nessa parte, se o y é função de x, então ele só pode ser essa expressão, só pode ser essa função, não tem outro jeito. Tá? Então, depende da equação. Tem equação que a gente não consegue encontrar quais funções satisfazem. Né? Não é fácil encontrar. Né? É uma missão complicada. Se vocês tivessem cálculo 3, vocês chegariam lá em cálculo 3, tem um teorema que chama o teorema das funções implícitas, que ele garante, dá uma certa condição de quando uma determinada equação escreve, né, uma função, uma variável como função da outra de forma implícita, tá? Mas isso é lá no cálculo 3, né? Se vocês tiverem curiosidade, se alguém for fazer, se vocês forem fazer, tem essa parte lá que vocês conferem, tá? Mas para o pessoal do oceano, para o pessoal da aquicultura que não tem cálculo 3, fica como curiosidade aí, né? Que existe um teorema que vai me dizer quando que uma equação define implicitamente ou y em função de x ou x em função de y e assim por diante.